Hoje a gente vai mergulhar em uma fonte fascinante, o livro As Plantas e os Planetas. Ele explora uma arte histórica e bem complexa que é a astrologia médica, basicamente aquela antiga conexão que se fazia entre as plantas, os planetas e o poder de cura. E a pergunta central aqui é de deixar a gente pensando, né? Será que a posição dos astros poderia de verdade guiar a receita de um médico? Pode parecer uma ideia distante hoje, mas por muitos e muitos séculos, para inúmeros praticantes, a resposta era um sonoro sim. Para a gente entender essa ideia toda, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a filosofia por trás de tudo, o tal cosmo no corpo. Depois, um pulo na história. A gente vai conhecer também as figuras mais importantes, decodificar como esse sistema funcionava na prática e, por fim, ver como essa visão foi se transformando com o tempo. Ok, vamos lá. Nossa primeira parada é no princípio que é a base de tudo, a ideia que conecta o corpo humano com o universo inteiro. A chave para entender isso está nesses dois conceitos aqui. O macrocosmo, que é o universo grandão, e o microcosmo, que somos nós, os seres humanos. A ideia era que cada pessoa é como se fosse um espelho, uma versão em miniatura, de todo o cosmos. E essa citação da fonte resume tudo perfeitamente. Se as leis que regem os planetas e a Terra são as mesmas que regem a gente por dentro, a medicina tradicional acreditava nisso. Estudando um, se entende o outro. Até a doença na cabeça deles seguia essa mesma lógica cósmica. Mas de onde surgiu essa ideia? E como ela viajou no tempo? Vamos dar uma olhada em como essa prática foi se desenvolvendo nas diferentes civilizações. Olha, a jornada é bem longa. Começa lá com os caldeus e depois ganha uma baita estrutura com os gregos. Depois de um tempo de perseguição em Roma, ela foi salva do esquecimento. E o ponto mais curioso aqui é o papel dos estudiosos árabes, que não só guardaram esse conhecimento, como o expandiram. A prática voltou com tudo no Renascimento europeu, para depois começar a perder força com a chegada da ciência moderna. Claro. Agora vamos conhecer as pessoas que não só olhavam para as estrelas, mas que criaram um método para alegar a influência delas ao mundo das plantas medicinais. De acordo com a fonte, o pontapé inicial mesmo veio dos eruditos árabes. Foram eles os primeiros a documentar e organizar de um jeito sistemático essa relação entre um planeta específico e o poder de cura de uma determinada erva. Já na Europa, a figura mais famosa é, sem dúvida nenhuma, o Nicholas Culpeper. O livro dele, Complete Herbal, foi um verdadeiro marco. Ele criou um sistema super detalhado e acreditava piamente que a força de uma planta estava ligada ao seu planeta regente, a ponto de achar que o dia certo da colheita era fundamental. Bom, já vimos a história, os personagens, mas qual era a lógica por trás desse sistema médico? Vamos agora tentar decodificar como ele funcionava. A lógica, como a gente vê aqui, era toda baseada em correspondência. Era um raciocínio de 3 passos. Primeiro, Saturno, por exemplo, rege os ossos. Segundo, uma certa planta é boa para tratar artrite. E aí vinha a conclusão que é o ponto-chave. Logo, essa planta é de Saturno. Era uma dedução baseada na função da planta. E aqui a gente tem exemplos bem práticos do sistema do Culpeper em ação. A ortiga, ligada a Marte, para inflamações. A papoa branca, que é da Lua, por ser narcótica. As nozes, que estão sob o domínio do Sol, para problemas de ouvido. Para cada planta, um planeta. Para cada doença, uma correspondência cósmica. Agora, vamos dar um salto no tempo, para ver como a interpretação e o uso da astrologia mudaram radicalmente. Deixou de ser uma ferramenta sobre o destino para se tornar algo mais ligado à psicologia. O século XIX foi um ponto de virada. O interesse pela astrologia voltou, só que com uma pegada diferente. Nomes como Madame Blavatsky e o psicólogo Carl Jung deram uma nova interpretação para ela, tirando o foco do destino e colocando na psicologia, na filosofia. Essa comparação resume bem a mudança. Antigamente, a astrologia era vista como algo fatalista, sabe? Um destino que já estava escrito nas estrelas e pronto. Hoje, a abordagem é outra. É um mapa de tendências psicológicas, uma ferramenta para autoconhecimento que valoriza a nossa capacidade de escolha. Atualmente, essa ideia de microcosmo e macrocosmo ainda ecoa por aí. Ela acaba se integrando a outros sistemas, como a medicina tradicional chinesa, por exemplo, que também parte dessa mesma visão mais ampla, mais holística, a relação que não dá para separar entre o corpo e o universo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quando a gente olha para a astrologia médica, estamos diante de uma sabedoria ancestral que se perdeu no caminho
Ou de uma ciência que foi esquecida, com princípios que foram superados? A análise dessa fonte nos mostra uma relação bem complexa entre crença, história e essa busca incessante do ser humano pela cura.